Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Dia da Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Para nós evangélicos, em dezembro, comemora-se o Dia da Bíblia. A Lei Federal número 10.335, de 19/12/2001, instituiu a celebração do Dia da Bíblia sempre no segundo domingo de dezembro em todo o território nacional. Mas, embora tenhamos o privilégio de uma lei que valoriza e evidencia a importância da Palavra de Deus como grande legado à nossa nação, infelizmente, em muitos lares cristãos no país, a Bíblia é deixada de lado, colocada como peça de decoração ou mesmo usada como amuleto. A reforma da Igreja Cristã, realizada por Martinho Lutero, dedica-se imensamente a recolocar a Bíblia Sagrada como norma de condução de vida e fé cristã. Mas o que significa a Bíblia para a maioria das pessoas hoje? Qual o valor da Bíblia para você, querido irmão e querida irmã? Conta-se que certa vez encontrou-se o diário escrito por uma Bíblia. Vejam o que estava nele. 20 de janeiro. Foi uma semana de descanso. Todos saíram de férias e me esqueceram. 16 de fevereiro. Dia de faxina. Com um espanador, tiraram meu pó e me colocaram no lugar. 27 de março. Hoje, meu proprietário leu em mim algumas passagens e até me levou ao culto. 8 de maio. Fui bastante usada. Meu dono tinha que dirigir um estudo bíblico. 29 de junho. Fui colocada numa mala com roupas e objetos. Pelo jeito, sairemos de férias. 10 de julho. Ainda continuo na mala, apesar de todos os outros objetos serem retirados. 15 de julho. Voltei ao meu lugar, a estante. Não entendo por que viajei, se ninguém me usou. 19 de agosto. Fui usada pela filha Helena, que escreveu para uma amiga que o pai morreu. 30 de agosto. Novamente me tiraram o pó com o espanador. Será que esta Bíblia poderia ser a sua? A palavra de Deus é extremamente atual, mesmo sendo escrita há tantos anos. Ela é um manual de ações, exortações e conduta para cada um de nós, ao mesmo tempo em que é um instrumento de paz, perdão, reconciliação, força, ânimo, consolo e anúncio da graça de Deus. Por isso, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Bíblia é também o nosso alimento espiritual. Se ficarmos sem nosso alimento físico, nós vamos enfraquecer, definhar e morrer. O mesmo acontece conosco espiritualmente. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ensina Jesus, Mateus 4, verso 4. Mesmo diante das diversas propostas, ou mesmo dores e aflições deste mundo, Jesus nos promete: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, verso 35. Por isso, busque sempre ler a Bíblia com alegria e seja cada vez mais edificado pela palavra de Deus nela contida. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos.
as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19, versos 7 a 10 e verso 14. Amém. Que maravilha, homenagem do coral ao Dia da Bíblia, louvando a Deus por colocar a Bíblia em nossas mãos. Os nossos jovens também estarão louvando a Deus. Eu li há alguns anos atrás as dificuldades que os irmãos na Rússia tinham para conseguir um exemplar da Bíblia. E quando a polícia comunista prendia a Bíblia, levava embora, queimava, rasgava. Então os irmãos tiveram uma ideia, quando alguém conseguia contrabandear a Bíblia, e algumas Bíblias foram contrabandeadas. Eu li isso no livro Contrabandista de Deus, de um irmão que passou para o Senhor o ano passado, um irmão holandês, que Deus deu estratégia para ele levar Bíblia para os países comunistas.
Então ele conseguia casais que iam para a Rússia, e as irmãs vestiam uma barriga de borracha, como se fosse grávida, e dentro dessa barriga ia exemplares da Bíblia. Passavam pela alfândega como se estivesse grávida, com roupa de grávida, entravam, deixavam as Bíblias lá e voltavam aos seus destinos. Quando essa Bíblia achava-se lá dentro da Rússia, os irmãos desmontavam a Bíblia, desmontavam página por página e distribuía as páginas por toda a Rússia, onde tinha os irmãos. E os irmãos copiavam daquela folha e depois ia em outro lugar trocar aquela folha pela outra folha. E eles, aonde tinham os pontos marcados, escondido, né? Eles chegavam lá, faziam um risco com o pé, tipo metade de um peixe. E o irmão que estava com a outra folha, chegava lá, riscava com o pé a outra parte do peixe. Então um perguntava para o outro: você está com a folha? Estou. Entregava, pegava a outra, e ia cada um para o seu destino. E depois os irmãos levavam para as casas, os crentes copiavam, cada um copiava. Se prendesse uma folha daquela, o resto da Bíblia estava espalhada pelo país inteiro. E assim folhas e folhas eram trocadas, e a Bíblia andava de norte a sul da União Soviética para tudo quanto é lugar. A Bíblia caminhava. Um dia, este irmão estava na fronteira de um dos países da Europa, entrando para a Romênia. E quando chegou na fronteira, estava tendo uma blitz. E ele estava com Fusca, a parte de trás lotada de Bíblia, até em cima. E ele estava levando uma grande quantidade de Bíblia. Quando chegou pertinho da fronteira, estava revistando carro por carro, e ele lembrou da oração de Eliseu. E ele pediu para o Senhor: o Senhor é aquele que abriu os olhos do meu secretário, e é aquele que fechou os olhos dos soldados adversários. Fecha agora, Senhor, os olhos desse soldado. E quando o carro parou na fronteira, os guardas russos chegaram: o que você está levando aí? Eu estou levando eu e a palavra de Deus. Então o guarda olhou, viu lá para trás, não viu nada, só viu o banco. As Bíblias não apareceram no olhar do guarda. E aí, o carro está vazio, pode entrar. E ele entrou com o carro lotado de Bíblia. Os irmãos também eram proibidos de ir ouvir a leitura da palavra. Uma certa jovem resolveu ir no culto do outro lado da cidade para ouvir a leitura da Bíblia, porque eles não tinham Bíblia naquela região. E só tinha uma casa que tinha algumas folhas para ler. De repente, uma blitz parou. Para onde você está indo? Estou indo lá para o outro lado da cidade. O que é que você vai fazer lá? O Espírito Santo deu a ela a estratégia. O meu irmão mais velho morreu. E vão ler o testamento do meu irmão. E eu vou lá ver o que é que cabe para mim no testamento do meu irmão mais velho. O guarda disse: vai. O irmão mais velho era o Senhor Jesus. O testamento era a Bíblia. O que cabia para ela era a palavra que ia ser pregado, que ela foi buscar. Assim, nossos irmãos enfrentaram grandes batalhas de dificuldades por causa da Bíblia, para ler a Bíblia, para ter a Bíblia. E nós temos Bíblia em casa. Sei que tem muitos irmãos aqui que têm grandes quantidades de exemplar. Eu tenho bem umas 30 e poucas edições. Pastor Paulo tem 45, se já não aumentou,
né? Só da Bahia nós trouxemos 45 exemplares de Bíblia dele. E outros que têm grandes quantidades de Bíblia. Mas não basta ter quantidades grandes. Você pode ter uma só, desde que você leia. Deixa o espanador para lá e fique lendo. Leia mais a Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia, é o dia de lembrar os crentes para lerem a palavra do Senhor. Eu falei ontem aqui à tarde de um irmão que eu ouvi o testemunho dele aqui no quarto centenário. Era um irmão que não gostava de crente nem da palavra de Deus. E ele estava passando pela Praça da Sé, tinha um crente entregando folheto. Está aqui uma porção da palavra de Deus. Está uma porção da palavra de Deus. E o crente estava entregando. Quando ele pegou, ele viu que era um trecho da Bíblia, ele rasgou e jogou para cima. Foi embora para casa. Quando chegou em casa, que ele foi se preparar para tomar banho, resolveu vistoriar o bolso da camisa, para pôr a camisa para lavar. Viu aquele pedacinho de papel no bolso da camisa. Ele pegou o papelzinho, leu. Estava escrito: e disse Jesus. É aquele negócio dos crentes lá da Praça da Sé, né? Mas aquela expressão que ele leu, disse Jesus, ficou na mente dele. E ele ficou se perguntando: o que será que Jesus disse? Se eu não tivesse rasgado aquele papel, eu saberia o que Jesus disse. E a noite foi entrando e aquilo martelando. E disse Jesus. E ele perguntava: o que será que Jesus disse? Levantou de manhã, o martelo estava na mente dele. E disse Jesus. E ele se perguntava: o que foi que Jesus disse? Foi trabalhar. Passou o dia todo trabalhando com aquela pergunta: disse Jesus. O que Jesus disse? Saiu do serviço, ele disse: eu sei, lá perto de casa tem uma igreja, eu vou lá perguntar para os crentes o que é que Jesus disse, porque os crentes sabem o que Jesus disse. Ele foi para a igreja, chegou lá, estava um porteiro, daqueles porteiros mesmo, cheio do Espírito Santo, que nem os nossos aqui, cheio da glória de Deus. E chegou no comecinho do culto, falou: escuta, eu peguei um papelzinho, estava escrito disse Jesus, e eu queria saber o que Jesus disse. O diácono disse: então você entra, senta aí, daqui a pouco o pastor vai falar tudo que Jesus disse. Fica sentado aí, você vai saber já tudo que Jesus disse. E ele sentou lá e começou o culto, e o pastor começou a pregar tudo o que Jesus disse. Quando foi na hora do apelo, olha ele aceitando Jesus como seu Salvador, apenas porque ele leu no pedacinho de papel e disse Jesus. Jesus disse muita coisa. Nós estamos até hoje ouvindo tudo que Jesus disse. Um pedacinho, 2 letras, disse Jesus. Foi o suficiente para o Espírito Santo colocar no coração dele uma sede, uma ansiedade por ouvir o que Jesus disse.